Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. Arivaldo, me fala a pergunta que eu te fiz agora. O custo disso é muito... O plano de saúde paga isso aí? Ou ainda não? Também? Alguns planos de saúde fazem ressarcimento dos valores, mas ainda não está normatizado na tabela, por exemplo, da Associação Médica Brasileira, esses procedimentos como procedimentos codificados para que se faça o repasse pelos planos de saúde. Quer dizer, apesar de ser um problema médico muito comum, com um percentual muito grande, quer dizer, ainda não é considerado como um problema médico. Quer dizer, só quem trata hoje é considerado até um luxo você tratar, né? Sim. Um negócio absurdo isso. Absurdo. Ter o filho é algo que todos têm direito. Todos têm direito. Chamou a atenção agora que eu também não sabia. Eu também não sabia que nem os planos de saúde financiavam isso. Os aí, tratamentos de alta complexidade, não. Né? Financiam os diagnósticos, grande parte do processo, mas o tratamento ainda não. É muito caro. A gente espera que em breve os planos de saúde passem a adotar essa conduta, custear o tratamento, porque, como você viu, é um problema populacional. Eu acho que a médio prazo, os planos de saúde que tentam substituir não é substituir o SUS, mas dar mais... Eu estive semana passada, eu sou um médico representante do Einstein aqui em Belém, e nós tivemos uma reunião lá em São Paulo em que eles estavam discutindo muito o plano de saúde. O plano de saúde. Então, eles acham que no futuro o plano de saúde vai ter que cobrir tudo. Tá? Inclusive, eu achei uma coisa muito interessante, eles estavam discutindo os custos de resultado em vez de tratamento. Deu para entender? Sim. Quer dizer, eu vou pagar, o plano vai pagar o hospital, mas para o hospital salvar o infartado, não é para ficar só vendo quando... É uma coisa... Exatamente, é um conceito bem mais amplo. Bem mais amplo agora de remuneração, tipo assim, agora eu tenho que me responsabilizar de que eu vou tratar bem. Exatamente. Né? E uma coisa eu achei muito, na evolução do tempo, se já foi uma... Ninguém dizia, não tem responsabilidade pelo resultado, agora tem. Né? Então, essa parte da discussão de plano de saúde, eu acho que vai ter que contemplar essa parte, porque tu falaste uma coisa agora muito clara. Todo mundo tem direito de ter um filho. Né? E é uma briga eterna de quem não tem e quer. Né? Sim. Isso eu lembro de alguns amigos que tiveram problemas com isso desde a juventude, que eram problemas enormes de querer ter um filho e não poder. Agora me diz uma coisa, a maior dificuldade é pelo lado do homem ou da mulher? Hoje em dia, os dois dividem a responsabilidade. 40% são fatores masculinos, 40% femininos, e em 20% nós temos uma associação de fatores. Acontece. No homem, o vilão são os processos inflamatórios, a varicocele, não é? E na mulher... Como era o nome da varicocele antigo? Rendido, né? Rendido. O pessoal dizia rendido, que porque ficou com o saco grande, está rendido. Exatamente. A varicocele é a dilatação dos vasos. Né, do testículo, e o fluxo sanguíneo dos testículos é prejudicado. E na mulher é a obstrução tubária, em função dos processos inflamatórios causados pelas bactérias que sobem da vagina para o útero e atingem as trompas. São os principais problemas. Infecção urinária, então, é um fator de risco? Não necessariamente. Uma doença sexualmente transmissível. Uma doença sexualmente transmissível. No mundo atual, aquelas doenças de antigamente, tipo gonorreia, ainda existe muito? Existem. Muito? Existem. A infecção pelo gonococo, que é o agente causador da gonorreia, e pela clamídia, são os principais fatores lesivos do ponto de vista inflamatório para o trato reprodutivo. Ainda hoje. Ainda hoje. A clamídia ganha porque ela é realmente uma infecção que, na maioria das vezes, é assintomática. Né? A gonorreia, não. Ela tem uma manifestação clínica muito mais identificável. Muito mais... Então, todo mundo sabe. Então, você tem sintoma agudo, você trata. A clamídia, não. Você não trata, ela deixa sequela, e a sequela é
a lesão do trato reprodutor. Puxa, isso era uma coisa também... Como é que a gente faz diagnóstico de clamídia? De clamídia se faz através de sintomas clínicos, não é? Dor pélvica, dor testicular, não é? Secreções pela uretra. Pela uretra. Não é? Mas na gonorreia isso é bastante palpável. Na clamídia, não. O período de sintomas agudos é muito curto e muitas vezes de pequena monta. E você não percebe. Então é muito interessante chamar a atenção qualquer dor pélvica no mundo atual. Sim, esclarecer, porque pode ser um processo inflamatório. Pode ser um processo inflamatório. Arivaldo, tratamento. Tratamento, nós temos assim... O tratamento ele está diretamente relacionado à causa. Não é? Então, nós temos os fatores ovulatórios, certo. Os transtornos hormonais. Eles são facilmente tratáveis porque você corrige esses fatores, administra uma medicação que promove a ovulação ou uma maior produção de espermatozoides e você resolve o problema. Certo. Entretanto, o principal fator ele é obstrutivo. Ele bloqueia a passagem do óvulo, a passagem dos espermatozoides. Ambos não se encontram. E se eles não se encontram no organismo, eles vão ter que se encontrar onde? No laboratório. Certo. É o famoso bebê de proveta. O bebê de proveta. Exatamente. E por isso, grande parte dos tratamentos hoje se relaciona ao bebê de proveta. Ao É laboratório. ele que vai resolver o problema dos casais na maioria das vezes. No laboratório. Eu vou No pegar laboratório. o óvulo, vou pegar o espermatozoide e vou juntar os dois no laboratório. Isso é caro, né? Isso é caro, mas a gente não tem que olhar também apenas só pelo lado... Certo. Né? A reprodução humana com a fertilização in vitro trouxe também vantagens. Hoje em dia, por exemplo, eu posso tratar com tranquilidade uma paciente de 40 anos. Eu consigo tirar o risco cromossômico dela. Porque eu posso fazer um diagnóstico de doença cromossômica no embrião antes de colocar no útero. Não é? Então, uma mulher abaixo de 35 tem uma baixa incidência de doença cromossômica. Certo. Lá, aos 40, não. Ela já tem o risco de síndrome de Down, né, ou de uma outra doença cromossômica qualquer, é relevante. Então, eu já posso tratar. Por outro lado... Você descobre isso antes de Descobre implantar. antes. Você retira 2, 3 células do embrião, quando ele está no 5º ou no 6º dia de evolução. Certo. Né? Ainda são células. Certo. Né? São células São embrionárias. células embrionárias. E você consegue, nessas células, fazer o diagnóstico. E já transferir um embrião normal. Certo. Né? E com isso, nós evitamos ter que colocar 3, 4 embriões. Hoje em dia, como você sabe que o embrião é normal, você escolhe um bom embrião, coloca no útero e aquele casal engravida com uma alta percentagem de êxito, de sucesso. Puxa. Então, aquele medo que os casais tinham, não, doutor, vou ter 2, 3, isso é um desbalanço econômico para a minha família, isso já não existe mais hoje. Eu ia te perguntar isso. Porque logo no começo, todo mundo que tentava tinha gêmeos, tinha trigêmeos, pentagêmeos. Os casais tinham medo. Eu não sei se fala pentagêmeos, mas todo mundo tinha. Eu lembro da preocupação. Exatamente. Essa preocupação hoje ela já não mais existe. E é claro, eu já trabalho há 22 anos com reprodução assistida. Quando eu comecei, êxito era ter 25% de gravidez por tratamento. Hoje a gente se aproxima dos 80%, 85% por tratamento. Puxa, então agora é seguro total. Então, realmente deixou de ser um tabu, houve uma quebra de paradigma e nós estamos numa outra realidade hoje. Puxa, isso foi um salto significativo. Era a pergunta que eu ia te fazer. Qual foi o grande salto nessa área nos últimos anos? Nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, o avanço da genética, não é? Porque nós transferíamos embriões bonitinhos do ponto de vista da microscopia, que não fixavam, não é? Hoje não. Nós entendemos que muitos embriões que parecem ser normais não são. Certo. Então, quando você estuda a célula dele, sabe cromossomicamente, geneticamente, se ele é normal, aí você dá aquele salto. Por outro lado, mesmo em algumas mulheres que têm embriões normais, nós tínhamos ainda falha de tratamento. Então, passou-se a estudar a camada interna do útero, onde o embrião se fixa. Anidação. Anidação. Então, hoje nós já temos um conhecimento avançado, né,
onde a gente pode detectar esses problemas de implantação e melhorar a qualidade do endométrio ou melhorar o momento de colocar o embrião para que ele se fixe. Então, sem dúvida nenhuma, a introdução da genética na investigação embrionária foi o nosso grande salto. Puxa, fantástico isso, hein? Estamos nos aproximando dos 100%. Arivaldo, depois a gente vai... eu vou te convidar de novo para vir aqui para a gente continuar isso com toda a aqui. satisfação nós estaremos aqui. Pois é, mas como o nosso tempo está acabando, eu vou te falar para as tuas considerações finais, como falavam os locutores antigos. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez nesse término de entrevista e, assim, gostaria de fazer uma homenagem a um grande professor meu, chamado Jonatas Soares, em São Paulo, é uma autoridade na área de medicina reprodutiva, e foi com ele que eu comecei, que me deu uma grande oportunidade. E se a gente está aqui hoje falando com tanta propriedade, tudo começou por lá. Eu sempre falo, o meu pai dizia que a vida é uma parábola, né? Mas que de vez em quando tu para a parábola para começar outra parábola. Um outro ciclo. Então, de vez em quando, algumas pessoas interferem na vida da gente para que a gente pare uma parábola e comece outra. Professor Jonatas Soares. Esse programa é em sua homenagem. Professor, receba. Ele está vivo, né? Sim. Vivo. Então tá, é porque de vez em quando a gente homenageia os nossos professores que já estão do outro lado. Professor Jonatas, hoje o programa é em homenagem ao senhor. Obrigado, Arivaldo. Obrigado de verdade. Obrigado a você, telespectador, por estar aqui nos assistindo e certamente voltaremos sempre que possível. Pessoal, uma semana abençoada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.